Alô, Tudo bem, professor? Lu? Que bom tê-lo aqui conosco, professor Leandro. Que maravilha! Satisfação estar com você, com o Mix, com os nossos ouvintes, né? Muito bom estarmos aqui juntos todas as quintas-feiras. É muito bom tê-lo aqui também. E agora, professor Leandro Quadros, para os nossos ouvintes que ainda não te conhecem, acabamos de saber que temos um ouvinte aqui que foi aqui pela primeira vez. Então, ele ainda não sabe quem é o professor Leandro Quadros e eu vou apresentá-lo, vou ter essa honra de apresentar o professor Leandro Quadros para vocês. O professor Leandro Quadros, ele é mestre em teologia, ele é pós-graduado em jornalismo científico, ele é apresentador do programa Na Mira da Verdade, na rede Novo Tempo aí no Brasil. Ele também está nas páginas do Facebook e do Instagram. Ele tem um site, e eu passo para você agora o endereço desse site, cursos, no plural, cursos.leandroquadros.com.br. E nesses cursos, olha o que vocês podem encontrar. Material, inteligência financeira bíblica, adolescência positiva, homilética ou pregação bíblica. Ele também tem um audiolivro sobre perguntas complexas, simplificadas, olha que maravilha! E ainda tem um e-book, O Espiritismo segundo a Bíblia. Falei tudo, professor? Falou tudo, não tenho que acrescentar uma vírgula. Que coisa. Então eu fiz direitinho, meu dever de casa, fiz Oh, direitinho. Queridos, acompanhem o professor Leandro Quadros aí nas redes sociais, porque ele sempre traz muitas informações para todos nós e sempre informações que vêm engrandecer aquilo que a gente precisa. Conhecimento nunca é demais. E para facilitá-lo, os ouvintes que quiserem acompanhá-lo, pode entrar no nosso site e lá vai ter um acesso direto ao material do professor. Olha que coisa boa. Mites, como é que tá ficando bom esse site, hein? Não é? A Tá gente, chegando lá. olha, já temos lá o Dr. César Vasconcelos Eliane, com muita coisa, já temos material Betina. da Eliane, já temos da Betina, jornalista que esteve conosco, e agora temos também do professor Leandro Quadros. Gente, é muito bom. E vocês, eu quero que vocês saibam que essas pessoas que nós trazemos aqui, pessoas especiais para trazer conteúdo, para engrandecer o nosso conhecimento. E sem demora, já falamos muito, são 7h28. Vamos começar agora o programa Na Mira da Verdade. A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a palavra de Deus, na mira da verdade. Professor, hoje nós olá. vamos começar com uma pergunta. Parece que os nossos ouvintes agora estão ficando mais ousados. E agora eles estão vindo com Opa! perguntas que são Isso é bom. aquelas para pegar o professor. Mas a gente já sabe, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia... A Bíblia tem a coragem de responder. E exatamente isso. Júlio César diz o seguinte: boa noite para todos do programa Novo Tempo, boa noite, professor Leandro Quadros. Boa noite. Sempre estive confuso em entender essa questão. Se a igreja não vai ser levada para o céu secretamente, então como podemos explicar Apocalipse 3:10? Perfeito. Vou ler esse texto para o nosso querido irmão e também eu vou ler um outro texto que está em Apocalipse, no capítulo 14, tá? Vamos ler então 3:10 diz o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, com base nesse texto, muitos irmãos pentecostais, irmãos sinceros, pensam que se Deus vai guardar a pessoa da hora da provação,
Isso significa que Deus vai levar a igreja secretamente antes da grande tribulação, antes da perseguição que os cristãos vão sofrer. Mas o contexto não é esse. Em primeiro lugar, esta é uma promessa para a igreja em Filadélfia, né? Que Deus iria guardá-los da provação. E como que Deus os guardou da provação? Tirando-os da terra ou cuidando deles aqui na terra? Cuidando deles aqui na terra. Então, quando Deus fala guardar da hora da provação, não é arrebatar o seu povo, mas é que mesmo o seu povo estando no meio da tribulação, Deus vai estar guardando o seu povo. E tem um outro texto, que na verdade é Apocalipse 7, e esse é claríssimo. Versos 13 e 14, ó. João está tendo uma visão e está conversando com o ser celestial. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Então veja, as pessoas vestidas de branco que João viu no céu, elas vieram da grande tribulação. Então o que isso significa? Né? Deus não tira a igreja da terra, Deus cuida da igreja na terra. Então realmente, Apocalipse 3:10, analisado contextualmente com Apocalipse 7, 13 e 14, nos leva à conclusão de que realmente a igreja não será arrebatada secretamente. Perfeito. Eu espero aí que o nosso ouvinte tenha ficado satisfeito com a pergunta e respondida através da Bíblia, certo? Mites, você está me informando que tem alguma pergunta aí para o professor? Justamente, Lu, o nosso novo ouvinte aqui tem uma pergunta para fazer, professor. Ele diz o seguinte: professor Leandro Quadros, eu gostaria de fazer essa pergunta para o senhor. Gostaria de saber como é feita a contagem de 3 dias, sendo que Jesus morreu na sexta à tarde e ressuscitou no domingo pela manhã. Tenho essa dúvida há anos, mas nunca obtive uma resposta bíblica. Olha que benção, aí uma oportunidade de você poder ajudar ao esclarecer essa dúvida aí do nosso tão ouvinte. Antiga, né? Dúvida tão antiga, né? Claro, vamos ajudar o nosso irmão. Realmente o nosso irmão está certíssimo. Ali em Lucas, capítulo 23, e também no capítulo 24, nós vemos claramente que Jesus morreu no dia da preparação, que é a sexta-feira, passou o sábado na sepultura e ressuscitou domingo de manhã. E Mateus 12:40, aqui que está a dúvida do irmão. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, se nós formos analisar os eventos, Cristo não ficou 72 horas na sepultura, como diz aqui em Mateus 12:40. E aí gera esta confusão. Mas como, né? Ele morreu na sexta-feira, se eu não me engano, por volta das 15 horas da tarde. Depois, passou o sábado na sepultura e ressuscita domingo, não dá 72 horas. Aqui está o detalhe, amigo ouvinte. Os autores bíblicos usavam muito o chamado cálculo inclusivo do tempo. O que é o cálculo inclusivo? Quando um acontecimento importante pegava frações de alguns dias, eles eram contados como inteiros. Então, como Jesus morre na sexta, e ainda tem um pouco de horas, né, para continuar a sexta-feira, passa todo o sábado no sepulcro, e fica um pouquinho do domingo na sepultura e ressuscita domingo de manhã, o judeu, ele conta como 3 dias e 3 noites, porque é o cálculo inclusivo, como incluiu uma partezinha de sexta e uma partezinha de domingo, então ele conta 3 dias e 3 noites. Até hoje nós fazemos assim, só que não com essa mesma frequência. Por exemplo, eu fiquei o final de semana todo fora. Mas se formos analisar, nós não ficamos o final de semana. Nós saímos num horário da sexta-feira, ficamos no sábado lá, e voltamos num certo horário do domingo. E não ficamos o final de semana todo.
Nós usamos o cálculo inclusivo do tempo, só que o judeu usava muito mais. Então é por isso, querido irmão, o cálculo inclusivo do tempo não é uma contradição bíblica, é apenas uma forma cultural de expressar a contagem do tempo. Bom, eu fiquei satisfeita com a resposta, porque eu também... Eu não sabia também. Eu também não sabia, Mitz. Mitz, a gente está precisando aprender mais. Sim, claro. Por isso que a gente está aqui, né? Exatamente. Professor, prazer ajudar, amigo. Professor, vamos pedir ao nosso ouvinte para ele dar um feedback aí para ver se ele está satisfeito com a resposta que ele recebeu. E enquanto isso, nós vamos passar uma outra pergunta aqui para o professor Leandro Quadros. Agora ela vem de Maria Auxiliadora e ela diz que ela gosta muito desse programa e parabeniza todos nós. Obrigada, querida. E ela falou assim, professor, estamos vendo aí diante de nós fome, muitas mortes, a pandemia. Como cristãos, sabemos da breve volta de Jesus. Mediante isso, deveria eu ainda pensar em ter filhos? O que a Bíblia nos aconselha sobre isso, nesse momento aí final do mundo? Veja, minha querida irmã, querida ouvinte, a Bíblia não quer que nós interrompamos o ciclo normal da nossa vida, tá? Não há nenhum texto bíblico que diga o seguinte, agora porque nós estamos no fim dos tempos, nós não devemos ter filhos. Muitas pessoas sinceras descontextualizam Mateus 24:19, né? Lá diz assim, ai das grávidas naquele dia, né? Só que o que acontece é que é uma referência à destruição de Jerusalém no ano 70. E por que é das grávidas? Porque os soldados romanos não pouparam ninguém, mataram até mesmo as grávidas com os bebês no ventre. Então esse texto, ele se refere à destruição de Jerusalém no ano 70. Então o que acontece, minha irmã? Você tem que seguir a sua vida, né? Nós temos que vivermos em relação aos nossos sonhos, metas e planejamentos como se Cristo voltasse daqui a 50 anos ou 100 anos, mas estarmos preparados como se ele viesse hoje, tá? Então Deus deu para você uma vida, para você viver. Então Deus quer que você realize os seus desejos, os seus sonhos. E se Deus te deu a capacidade de procriar, e se você quer ter filhos, tenha filhos, não tem problema nenhum. Isso aí, a pessoa salva em Cristo, ela não tem um porquê de temer. Agora, se a pessoa, por decisão própria, não quer ter filhos, tudo bem, não é um pecado isso. Só lembro você de uma frase que eu gosto muito, que está no livro O Lar Adventista de Ellen White. Ela fala assim, um lar sem filhos é como um jardim sem flores. Então deveríamos refletir nessa frase, porque os filhos nos dão uma experiência de vida extraordinária, porque através dos filhos nós passamos a entender um pouquinho do que é o amor de Deus, do que é o amor incondicional. Quando nós não temos filhos, nós não temos nem ideia do que é amor profundo. Quando nós temos um filho, nós damos um dedo pela vida de um filho, algo que não faríamos por outra pessoa. Então é uma experiência que Deus deu, proporcionou a muitos e que devemos aproveitar, né? Porque um lar sem filhos é como um jardim sem flores. É verdade, tudo isso que o senhor disse a respeito dos filhos e da experiência, né, nossa como pais, é exatamente isso, é um amor incondicional. Incondicional, né, Lu? E a gente consegue entender um pouquinho do amor de Deus por nós. E como ele disse, né, é uma coisa muito pessoal, né, Lu? Se você acha que isso vai ser um grandíssimo problema para você nessa atual conjuntura das coisas, é uma decisão, mas nada que obrigue isso. Ok. Então vamos aí à nossa quarta pergunta. E é uma pergunta, professor. Professora, a pessoa não se identificou, mas ela faz a pergunta: o que seria o decreto dominical? E seria isso uma profecia bíblica? Veja, esse é um assunto bastante amplo e um dia nós podemos fazer aí um programa, ou até 2, só sobre esse assunto, tá? Mas em resumo, nós entendemos
que Apocalipse 13, quando fala de uma perseguição aos cristãos, pouco antes da volta de Jesus, aqui no capítulo 13 fala dessa perseguição. E nós cremos que essa perseguição vai girar em torno da adoração a Deus. E como que isso será possível? Vão haver dois poderes que vão se unir, um poder religioso e outro político. Vão dar-se as mãos e vão estabelecer um sinal da autoridade do poder representado pela primeira besta. Seguindo o método historicista de interpretação que foi seguido pelos protestantes até o século XIX, hoje, infelizmente, a maioria não segue mais esse método, nós cremos que a primeira besta, o animal, não é? Representa, nesse contexto, Roma papal, tá? Porque aqui no capítulo 13 é dito que ele persegue os santos. E o único poder na história que perseguiu os santos foi o papado na Idade Média, tá? De 538 a 1798. A segunda besta será um poder político. Nós cremos que será, não é hoje, será os Estados Unidos da América, tá? Então temos algumas indicações bíblicas históricas, tá? De que papado e Estados Unidos se unirão. E qual será o sinal da autoridade do papado? Ele já fez essa mudança na lei de Deus, né? Se compararmos a Bíblia com o catecismo, o quarto mandamento foi substituído por guardar domingos e festas. Como no contexto de Apocalipse 13, no capítulo 14, verso 12 é dito, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, vemos que realmente esse sinal da besta terá a ver com a lei de Deus, porque os santos estarão perseverando em guardar os mandamentos de Deus. E o curioso é que no verso 7, há um convite, no capítulo 14. Ó. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Se o ouvinte ler esse texto com Êxodo 20, verso 11, o ouvinte vai ver que são as mesmas palavras que dão a razão para observarmos o quarto mandamento. Porque Deus fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, nesse contexto apocalíptico, o que acontece? Haverá um decreto obrigando os cristãos a trabalharem em todos os dias da semana, menos no domingo. Então, nós cremos que o domingo será o contraponto ao dia que Deus estabeleceu como adoração. E vai haver um boicote econômico, porque nos versos 16 e 17 diz que quem não tiver esse sinal da autoridade da besta não vai poder comprar e nem vender. Tá? Então nós temos uma base bíblica e temos uma base histórica. Por exemplo, já ocorreram nos Estados Unidos nos séculos 17, 18, decretos dominicais locais, né? Obrigando a não fazer nada no domingo. Então nós cremos que isso de forma intensa vai se repetir no futuro, pouco antes da volta de Cristo. Tá? E eu recomendo, querido ouvinte, que você leia uma obra. Tá? Eu vou te recomendar uma obra que ela, obviamente, vai te dar muito mais argumentos bíblicos e históricos para essa interpretação. Tá? A obra é Apocalipse 13, de Mervyn Moore, tá? Ela existe também em inglês, obviamente, porque o autor é norte-americano, mas se você quiser a obra em português, né, você pode adquirir pelo site da editora Casa Publicadora Brasileira, que é cpb.com.br. Então eu recomendo este livro. Tem um outro livro de Vanderlei Dornelles que é muito bom, que é O Último Império, e um terceiro livro também de Vanderlei Dornelles, Pelo Sangue do Cordeiro. Se tu tiver um ou dois desses livros, você vai ver que o método historicista de interpretação é o melhor e que nos ajuda a entendermos desta forma Apocalipse 13 e 14.
E aí nós vamos prometer aos nossos ouvintes que nós vamos pegar o nome desses livros depois aqui. Ótimo. E vamos colocar lá onde está sendo transmitido, onde fica gravado o programa, na nossa rede lá no Novo Tempo EUA do Facebook. A gente vai colocar o nome dos livros para você, ok? Professor, somente dando Oi. um feedback aqui do Pedro, né, que fez a pergunta, ele disse: obrigado, estou satisfeitíssimo, entendi. Muito obrigado, Mitzi. Muito obrigado, Pedro, pelo seu retorno, viu? Professor, temos mais uma pergunta, agora é de Mariana Costa, e ela pergunta o seguinte: como eu posso saber se um acontecimento é obra de Deus ou do nosso livre-arbítrio? Veja, vamos ler aqui um texto que se encontra em Tiago 1. Tiago capítulo 1, verso 13, ó. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então veja, Deus, em hipótese alguma, vai fazer você tomar uma decisão má. Deus não tenta ninguém a fazer o mal e ele não pode ser tentado pelo mal. Então, como que nós sabemos? Simples, compararmos a nossa decisão com a palavra de Deus. Né? A decisão que nós tomamos está em harmonia com os 10 mandamentos? Está em harmonia com o Sermão do Monte, pregado por Jesus em Mateus 5-7? Está em harmonia com os princípios bíblicos? Se a decisão tomada, né, foi com base na Bíblia, podemos ter certeza que Deus conduziu o nosso livre-arbítrio. Agora, se tomamos uma decisão contrária à Bíblia, isso significa que nós conduzimos de forma errada o nosso livre-arbítrio. Tá? Então, sempre compare pela palavra de Deus. Esta vai ser, assim, a forma de você saber, não é, quando você exerce ou não devidamente o seu livre-arbítrio. Mas agora eu vou colocar aí vou acrescentar alguma coisinha aí nessa pergunta da Mariana, professor. E imaginemos que a gente tome a decisão e que pareça ser a decisão mais correta e durante aí algum tempo essa decisão parece ser uma bênção e lá no final a coisa não ficou legal. E aí? O que acontece, Lu? A vida, Deus permite que a vida siga o seu curso normal. Vou dar um exemplo para você. A pessoa muitas vezes ora assim: Senhor, eu devo ou não fazer uma faculdade? Aí vamos perguntar para a Bíblia: é errado fazer faculdade? Não é. Não. A pessoa foi e fez a faculdade, mas no último ano, infelizmente, ela sofreu um acidente quando ia para a faculdade e morreu. Será que isso indica que fazer a faculdade foi uma decisão errada? Não. Simplesmente ela sofreu uma consequência do pecado que existe no mundo. O pecado não escolhe a quem vai prejudicar. Ele prejudica tanto a bons quanto a maus. Deus protege os bons. Só que em certas circunstâncias, com base na sua soberania, Deus permite que seus filhos descansem na morte, né? E decide não protegê-los, mas isso com base na soberania dele, ele vê muito além do que nós. Né? Então, veja, se algo não deu errado no final, não quer dizer que não tenha sido uma escolha boa. Né? Pode ser, por exemplo, eu abri uma empresa, né? De acordo com a Bíblia, não é errado eu abrir uma empresa, não desde que não seja, obviamente, uma empresa que venda álcool, droga, cigarro e tudo mais, né? Sim. E aí, no final, eu fali. Mas não foi porque eu abri a empresa, porque eu tomei a decisão de abrir a empresa, foi porque eu não fui um bom gestor. Né? Então, as coisas dão erradas no fim, não é porque nós decidimos, nem sempre é porque decidimos errado no início. É porque no processo
nós acabamos cometendo erros e não fazemos as correções necessárias. Agora, é óbvio, se eu tomo uma decisão de início errada contra a palavra de Deus, aí durante o processo e durante o fim, especialmente, vai dar errado mesmo, né? Perfeito. Professor, então isso seria mais ou menos o seguinte, quando você falou da soberania de Deus, Jesus, quando estava ali no Getsemane, ele pediu para que tirasse aquela situação dele, né? Mas em seguida ele disse, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus Exato. foi justamente permitir que ele morresse, porque se ele não pagasse esse preço, a gente não teria como viver, não é isso? Seria mais ou menos isso? Exatamente. É isso mesmo, meu irmão. Nós, Mites, não conseguimos ver o além, né? E Deus olha além. Eu gosto de um pensamento também de Hélio Hart que diz assim, ó, Deus não dirige a nossa vida de uma maneira contrária, né, ou diferente, que nós mesmos dirigiríamos se pudéssemos ver o fim desde o princípio. Olha como Deus é fiel, né? Então, quando Deus permite algo, não que ele fez algo, Deus não faz o mal, mas quando Deus permite algo, é porque ele vê além. Por exemplo, tem um texto em Apocalipse 14:13 que diz assim, bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Então, Deus pode perceber que um filho, Mites, depois de certos anos, vai se apostatar totalmente e vai perder a salvação. E aí, Deus não vai tirar a vida desse filho, óbvio, mas Deus pode permitir que algo aconteça porque ele prefere ficar alguns anos sem esse filho e garantir a eternidade dele, do que ficar com ele mais alguns anos e perder ele pela eternidade. Então, temos que ter fé na soberania de Deus, de que ele sempre vai tomar as melhores decisões, e decisões que nós tomaríamos a nosso respeito se nós tivéssemos a capacidade que ele tem de ver o fim desde o princípio. E aí a gente tem que dizer como Jó, né? Ainda que ele me mate, nele eu confio. Exato. Meu irmão, esse texto é fantástico. Nós temos que desenvolver esta fé. A fé que Jó teve. Olha, aqui o Pedro tem outra pergunta aqui, tem outra dúvida, e essa é uma oportunidade grande de tirá-la, porque em Êxodo 4:24, Deus quis matar Moisés. Por que Deus quis matar Moisés? Pergunta ele. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o Senhor quis matá-lo. Professor, como é isso aí? Esse realmente é um texto, né, que tem causado algumas dificuldades, né, para muitos cristãos, tá? Mas eu quero mostrar para vocês o contexto, como é interessante esse texto. Vamos ler o verso 24 até o 26. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então, Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. E ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Olha que interessante. Moisés era líder de Israel. E nós já sabemos que aquele povo era rebelde. Qualquer coisinha, eles já apostatavam. Se o líder de Israel não circuncidou o seu filho, que era o sinal da aliança com Deus, que hoje é o batismo, né? O batismo marca a nossa entrada na comunidade dos filhos de Deus. E a circuncisão era o que fazia isso. Se Moisés não fosse pressionado por Deus para perceber a gravidade do que ele estava fazendo, a corrupção do povo de Israel seria ainda maior. Então, Moisés, ele havia negligenciado a circuncisão do seu filho, tá? Aqui, o que pode acontecer, ó? Alguns eruditos pensam que Moisés não circuncidou por negligência dele, e aí Zípora foi e o fez para poder corrigir o erro de Moisés. Já outros intérpretes pensam o seguinte, não,
talvez Moisés não queria ter feito por causa da esposa, que não estava de acordo. E aí, quando Deus aparece daquela forma ameaçadora, ela mesma faz, mas já acusa o marido. Olha, para mim você é marido sanguinário. Tá? Ou você é marido sanguinário porque você não fez a circuncisão e quase que você morre. Entendeu? Então, uma das duas interpretações, qualquer uma das duas é viável. Mas Deus apareceu de forma ameaçadora por isso, por causa da circuncisão. Como líder, ele não deu o exemplo. E se Deus não faz com que ele assuma a sua responsabilidade de líder, aí o povo de Israel seria realmente destruído. Não teria respeito por uma liderança e não teria respeito, obviamente, por Deus também, né? Muito bom. Professor Leandro Quadros, já são 7h56 minutinhos e nós estamos aí terminando mais um Na Mira da Verdade. Na Mira da Verdade. Professor, nós queremos agradecê-lo mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa Novo Tempo, direto dos Estados Unidos. Muito bom tê-lo aqui. Hoje foi olha, aprendemos muito, não é mesmo, Mides? Bastante. Bastante. Inclusive, cada vez, né? Nunca, ninguém sabe tudo que não possa aprender mais um pouquinho. É verdade. Agradecemos profundamente e semana que vem nós temos um novo encontro aí na quinta-feira com o professor Leandro Quadros com o programa Na Mira da Verdade. Um abraço, Lu, um abraço, Mitz, e que Deus abençoe a todo ouvinte, professor, da Rádio Novo Tempo, da Rádio Web Insuperável. Muito obrigada. Queridos ouvintes, 7h57 minutinhos. E amanhã? Mites, o nosso programa já está no finalzinho. Passa muito rápido, muito não é mesmo? Rápido, muito rápido. Mas amanhã temos que contar para os nossos ouvintes que amanhã teremos a presença do Fernando Lux aqui. E amanhã o Fernando estará aí terminando a história dele, o testemunho. Ficou na casa ali. Ficou na casa ali comprada. Pra gente. Conta a história pra gente, Fernando. Amanhã, então, Fernando termina aí o testemunho dele e vamos ver o que aconteceu com aquela história de amor, se aquilo rendeu fruto, se foi pra frente, como é que ficou. Queridos, é sempre muito bom estar aqui com vocês, é sempre um prazer. Muito obrigada, Jefferson, por sua presença aqui. Queremos encontrá-lo aqui novamente, outras vezes. Mitz, muito obrigada também por sua participação. Sempre um prazer estar aqui. Que bom. Olha, amanhã estaremos de volta com mais um programa Novo Tempo. Nosso convidado especial, você já sabe que é o Fernando Lux. Segunda-feira nós teremos, eu creio que é a Amanda. Amanda, com certeza, Amanda de Alcântara. Sobre dependência química. Por hoje nós ficamos aqui. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar, por ter estado presente aqui. Também agradecemos os nossos colaboradores, os nossos doadores, a nossa equipe Novo Tempo, são os nossos queridos, eles que nos dão apoio. Sem eles a gente não consegue fazer nada aqui de legal para vocês. E acima de tudo, nosso agradecimento especial a Deus, aquele que fez, que faz e que sempre fará o melhor por você e por nós. Eu sou a Lu, eu fico por aqui hoje, amanhã estaremos de volta, então até amanhã.